pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. E o mercado hoje negocia com viés mais positivo, ainda refletindo a alta das empresas do setor de energia e o discurso mais suave do vice-presidente do Banco Central americano no dia de ontem. Lá na Ásia, hoje o fechamento ficou misto, com o Japão fechando com uma alta forte. As empresas do setor de petróleo acabaram impulsionando o índice Nikkei por lá, enquanto na China o movimento foi mais negativo depois que a construtora Country Garden informou que não deve conseguir honrar com os pagamentos de alguns títulos nominados em dólar, o que impactou negativamente o setor de construção lá na China. Na Europa, hoje o movimento é de alta nas bolsas, refletindo a queda da curva de juros dos Estados Unidos na sessão de ontem, e no mercado americano, ontem a tensão foi se dissipando ao longo do dia e o fechamento acabou ficando positivo. Lá ontem o Dow Jones subiu 0,59, S&P subiu 0,63 e o Nasdaq fechou o dia com alta de 0,39%. O foco do dia ficou mesmo no conflito em Israel, depois da invasão do grupo terrorista Hamas nesse final de semana, mas ao longo do dia o clima foi melhorando com notícias de que o conflito poderia ser resolvido com o recuo do grupo terrorista e com as ações de resposta do governo de Israel. Além disso, o vice-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Philip Jefferson, em entrevista ontem ele disse que com a alta recente dos juros de 10 anos lá nos Estados Unidos, pode ser que o Banco Central não precise elevar mais as taxas de juros. Ele também disse que espera que a inflação americana desacelere na leitura que sai nessa semana, o que, claro, ajudou a animar o mercado por lá. E com a alta do petróleo no mercado global, em função do conflito em Israel, as empresas do setor de energia fecharam com uma alta forte e também ajudaram a impulsionar as bolsas americanas. A agenda de indicadores lá nos Estados Unidos hoje está mais vazia, então hoje a gente deve acompanhar as falas de vários diretores do Banco Central lá nos Estados Unidos, que devem influenciar as expectativas das taxas de juros e, claro, influenciar a sessão de hoje. Vamos atualizar aqui os índices. S&P futuro sobe 0,23, Eurostock 600 subindo 1,5%. Lá em Londres, o FTSE também sobe 1,5% agora. No Japão, o Nikkei terminou o dia com uma alta forte, subiu 2,48%, e na China, o Xangai Composite caiu 0,70%. O índice de mercados emergentes cai 0,48% agora. O DXY, o dólar index, está caindo 0,18%, e os juros de 10 anos do mercado americano, que depois que arrefeceram ontem, hoje sobe mais, alta de 0,69%, cotado a 4,67 no anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,3%. E o petróleo, depois da alta de ontem, hoje arrefecendo, caindo 0,5%, o petróleo WTI, cotado a 85 dólares e 95 centavos o barril, enquanto o Brent cai 0,45%, cotado a 87 dólares e 73 centavos o barril, depois dessa alta forte de ontem. Hoje o petróleo operando relativamente estável, com uma queda leve. O mercado ainda segue monitorando os reflexos para os países produtores próximos do conflito lá em Israel. E o minério de ferro caiu na China hoje, nessa madrugada, depois que a Country Garden sinalizou problemas com seus pagamentos. Lá, hoje, o minério caiu 1,74% e fechou cotado a 112 dólares e 28 centavos a tonelada. Por aqui, ontem, o Ibovespa acompanhou o movimento do mercado americano e fechou o dia com uma alta de 0,86% e terminou o dia nos 115.156 pontos. O dólar ontem caiu 0,62% e terminou o dia cotado aos R$ 5,13. A curva de juros por aqui também acompanhou a queda da curva de juros lá nos Estados Unidos, e esse movimento de queda de juros ajudou algumas empresas do setor de construção, por exemplo, destaque aqui para a MRV, que ontem subiu 3,1%. Mas o destaque positivo mesmo ficou para o setor de petróleo, que acompanhou a valorização da commodity. Quem liderou essas altas aí foi a PetroRio e a PetroRecôncavo, ambas subiram mais de 8% ontem. Agora, quem pesa mais no Ibovespa é a Petrobras, que também subiu ontem, alta de 4,3% e ajudou a impulsionar o nosso índice. Na queda, o destaque ficou para Casas Bahia, que ontem caiu quase 5%, e o setor aéreo, que também se prejudica com a alta do petróleo. Destaque aqui para a queda da Azul, que ontem caiu 3%. Bom, para fechar, hoje a nossa agenda aqui fica mais vazia. Vai sair hoje a primeira prévia do IGPM de outubro e também sai a pesquisa industrial regional referente ao mês de agosto. Fora isso, durante o dia, hoje o presidente do Banco Central brasileiro, o Roberto Campos Neto, ele vai participar de uma série de eventos e, claro, pode falar um pouco mais sobre as expectativas de inflação e juros aqui no Brasil. Bem, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Grande abraço, valeu e até amanhã.